A gente já sabe que vamos falar bastante de mitologia grega enquanto a gente assiste Percy Jackson. Mas quais que são os principais deuses da saga? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje, dando continuidade aqui a mais um vídeo do Esquenta Percy Jackson, o nosso Esquenta PJ, aquela série de vídeos que tem como intuito apresentar o universo de Percy Jackson para quem nunca viu isso antes, né? Para quem não conhece, e também relembrar aqueles que são fãs como eu, as coisas que podem ser fundamentais aí para a primeira temporada da série. Esse esquenta vai estar rolando até o dia 20 de dezembro, o dia que estreia aí a primeira temporada de Percy Jackson, né? Vai estrear os 2 primeiros episódios e depois vai continuar com episódios semanais. E o tema do vídeo de hoje vai ser os deuses gregos que aparecem na série, né? Então tá na hora de você conhecer os deuses da série Percy Jackson. Se você já gostou da temática, eu vou pedir pra você, por favor, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, isso recomenda aqui o meu vídeo pro YouTube. E eu vou pedir também pra você, caso você vá mencionar aqui o Esquenta Percy Jackson em algum lugar, seja nos comentários ou nas redes sociais, gente, utilizem a hashtag EsquentaPJ, porque aí todo mundo consegue ver que a gente tá falando da mesma coisa, sabe? Além de que você ajuda aqui o Plantão Geek na divulgação desse conteúdo, né? Tem muito material bacana aí pra vir até dia 20 de dezembro, então eu espero que vocês gostem. A gente vai começar essa lista de hoje pelos mais fáceis, né? Que são aqueles deuses que têm chalé no acampamento meio sangue, que inclusive foi a temática do vídeo anterior desse esquenta, né? Foi o segundo vídeo do esquenta sobre o acampamento meio sangue. Lembrando sempre que vai ter um card aqui com a playlist do esquenta para vocês poderem acessar. E lembrando também que eu estou apenas envolvendo o livro O Ladrão de Raios. Esse é um esquenta sem spoiler, tá? Então não vai estragar a experiência de ninguém, vai só preparar vocês para o que vai vir, sem estragar o plot, sem falar de muitos detalhes, certo? Então, assim, quaisquer mudanças que aconteçam envolvendo aí o universo dos deuses, do acampamento meio-sangue e tudo mais, eu não vou falar nesse vídeo de hoje, porque, justamente, né, não vou dar o spoiler para as pessoas que ainda vão ler ou ainda vão assistir, né? Às vezes o contato da pessoa pela primeira vez vai ser a série de Percy Jackson, né? Então não se preocupe que não vai ter spoiler. E lembrando vocês também que todos os deuses citados aqui fazem realmente parte da nossa mitologia grega. Não é uma coisa que o Rick Riordan inventou, sabe? É uma coisa que ele utilizou na saga de Percy Jackson, o que torna tudo ainda mais legal. Vamos começar aqui pelo representante do primeiro chalé, que seria o deus Zeus. O deus do céu, trovão, relâmpago, da realeza, da honra, da justiça e mais um monte de coisa. Ao longo da série, Zeus é mencionado como o deus mais poderoso de todos. Ele é o rei do Olimpo e o filho mais novo dos titãs Cronos e Reia, além também de ser marido da deusa Hera. A filha conhecida de Zeus foi a Thalia, que hoje é um pinheiro ali no acampamento meio-sangue. Ela protege o acampamento. E assim, todos os irmãos de Zeus, né, haviam sido devorados pelo pai deles, Cronos. Isso porque Cronos tinha recebido uma profecia que um dos filhos dele seria capaz de destruir o Titã, né? Destruir ele, Cronos. Só que aí a mãe do Zeus, que é a Reia, ficou cansada de ver toda aquela situação ali e ela escondeu o bebê Zeus quando ele nasceu. Vale mencionar que Zeus nasceu na ilha de Creta, tá bom? E é claro que seria Zeus que concretizaria a profecia aí do Cronos. E depois de uma longa guerra que envolveu muitas outras criaturas e plots que a gente não pode comentar, Zeus se tornou o rei do Monte Olimpo, comandando os céus, né? Ele se tornou o rei dos deuses. Poseidon é o deus grego do mar, tempestades, terremotos, secas, inundações e cavalos também. Ele também é filho dos titãs Cronos e Reia, o que faz ele ser irmão de Zeus. Ele, inclusive, foi o 5º filho dos titãs e foi também engolido lá pelo Cronos. Uma coisa que é relevante para a história, que vale a pena eu mencionar aqui, é que o Poseidon tem uma certa rivalidade com a deusa Atena, que a gente já vai falar sobre ela. Porque os dois queriam ser patronos de uma cidade chamada Ática, que era como era chamado na época. As pessoas dessa cidade, né, para ajudar a decidir quem seria o patrono dessa mesma cidade, pediram para os deuses criarem um presente ali pro pessoal. A Atena deu pro povo uma oliveira, enquanto Poseidon fez uma fonte acontecer ali na cidade. Só que teve um problema, a fonte estava saindo água salgada. E aí, pelo pessoal não conseguir beber a água, a Atena foi transformada aí na padroeira da cidade. Inclusive, mudaram o nome da cidade de Ática
para Atenas, além de transformar o símbolo ali da cidade numa coruja, porque esse era o símbolo da deusa Atena. O povo daquela cidade também construiu o Partenon em homenagem a Atena. Então, assim, imagina como é que ficou Poseidon, né? O ego do Poseidon, meu Deus do céu. Outra treta, assim, que teve, que foi babadeira, que envolveu Poseidon e Atena, foi um dia que a Atena transformou uma crush lá do Poseidon em corvo. E aí, em resposta disso, o Poseidon pegou uma das discípulas ali do templo de Atena, e ele meio que... né? Vocês entenderam, né? O que ele fez com a mulher. Sexo. Só que assim, toda mulher do templo de Atena tinha que ser casta. E aí, Atena acabou proibindo a mulher de olhar pra qualquer outra pessoa, né? Todo mundo que olhasse pra mulher ia sofrer uma consequência. E dessa forma foi criada a Medusa. Sim, eu estava contando a história da Medusa esse tempo todo. E apesar de Atena e Poseidon serem meio inimigos, né, nesse aspecto, teve momentos da história que eles se ajudaram também. Como, por exemplo, eles foram responsáveis ali por criar a carruagem, já que Poseidon era deus dos cavalos e a Atena criou a carapaça, assim, da carruagem, né? Então, assim, foi um trabalho em equipe que eles tiveram ali e que deu super certo. Hades é o deus do mundo inferior e das riquezas. Ele é o filho mais velho dos titãs Cronos e Reia, além de ser marido da Perséfone. Em alguns mitos, ele é pai do Morfeu, o deus dos sonhos, além de ser um dos três grandes e o único que não quebrou um juramento super importante que rolou após a Segunda Guerra, o que foi uma surpresa para outros deuses. Inclusive, vai ter um vídeo falando só sobre esse juramento e como ele é importante aí para a história de Percy Jackson, tá? Mas só pra você não ficar perdido, basicamente, Zeus, Poseidon e Hades fizeram uma promessa e Hades foi o único que manteve essa promessa. E aí deu um monte de confusão, né, e tudo mais que a gente vai falar em outro vídeo. Inclusive, esses três deuses que eu citei agora são conhecidos na saga como os três grandes. Então, vira e mexe, quando eu falar esse termo, eu tô me referindo a esses três. Durante a guerra contra os titãs, os três grandes receberam uma arma cada ali que tinha sido forjada pelos Ciclopes. Zeus ganhou o Raio Mestre, Poseidon ganhou um tridente e o Hades ganhou o Elmo das Trevas, que tornava ele invisível. Depois da guerra ganha, apesar do Hades ser o filho mais velho ali, ele topou dividir todos os domínios assim com os irmãos. E dessa forma o Hades recebeu o submundo, enquanto Poseidon recebeu os mares e Zeus os céus. E aí, como vocês já sabem, Zeus foi reconhecido eventualmente aí como o rei dos deuses, né? Porque ele comandava os céus. Infelizmente pro Hades, ele era muito temido, tanto pelos irmãos quanto pelos sobrinhos, pelas sobrinhas, né? Todo mundo tinha medo do Hades porque ele era deus ali do submundo. Ao ponto de que ele nunca era convidado pro Monte Olimpo, exceto no dia do solstício do inverno, que era conhecido como o dia mais sombrio do ano. Só que assim, quando o Hades se tornou o deus do submundo, ele acabou se tornando o deus mais rico de todos também, porque debaixo da terra você acha muitas riquezas, né? E é por isso que Hades também é o deus das riquezas. E gente, essa parada do pessoal ter medo do Hades era tão forte que por vezes as pessoas evitavam falar o nome dele, chamando ele só de o rico, o silencioso. E Hades também vai ter um papel bem importante aí durante a primeira temporada de Percy Jackson. Atena é a deusa grega da sabedoria, artesanato, artes úteis e estratégia de batalha. Ela é filha de Zeus e de Metis. E os seus símbolos incluem uma coruja, um Aegis e também a oliveira. Ela também é mãe de uma das protagonistas da saga, a Annabeth. Certa vez ali rolou uma profecia que dizia aí que teria um filho de Zeus que seria mais forte que ele. Só que aí, quando rolou essa profecia, a Metis já estava grávida. E aí sabe o que Zeus fez? Ele transformou ela em mosca e acabou engolindo ela. Só que aí, né, nesse universo aí de mitologia, a Metis acabou dando à luz a uma criança, no caso, a uma menina. E essa criança acabou crescendo dentro da cabeça de Zeus. Teve uma hora que Zeus ficou com uma dor de cabeça tão grande que ele pediu pro Hefesto abrir a cabeça dele pra ver o que tinha ali, né, que tava dando uma dor de cabeça enorme. E foi dessa forma que nasceu Atena, a deusa da sabedoria. Ela é literalmente parte da cabeça de Zeus. E eu acho engraçado que os mitos gregos falam que ela já saiu pronta, sabe? Ela já saiu, tipo, com a lança, com a armadura, ela já saiu inteira, assim, da cabeça de Zeus. Mano, além da rivalidade com Poseidon, né, que a gente já comentou aqui, a Atena também tem uma rivalidade muito grande com uma mortal chamada Aracne. As duas tinham uma competição ali entre si, porque a Aracne dizia que ela conseguia ser melhor em tecelagem do que a Atena,
que era a deusa da tecelagem. É claro que a Atena ficou muito irritada com isso e acabou transformando a Aracne numa aranha, fazendo com que tecelagem, né, esse negócio de você ficar tecendo alguma coisa, fosse um castigo para ela. E sim, é por conta desse mito que a gente tem palavras hoje como aracnídeo. Vem da palavra aracne, vem dessa mortal chamada Aracne. Desde esse rolê inteiro, toda criança filha de Atena tem esse medo descomunal de aranhas, por conta dessa rivalidade da mãe delas com a Aracne. Inclusive, na maioria das vezes, quando uma aranha aparece para um filho de Atena, realmente eles deveriam ter medo, porque as aranhas sempre vão querer vingar a sua mestra. Ares é o deus grego da guerra, ira, da violência, rudeza, brutalidade, desejo de batalha e da coragem. Ele é filho de Zeus e Hera, e ele representa o lado violento da guerra. Inclusive, Ares estava geralmente envolvido em qualquer conflito que explodia na Grécia. Ele também é pai de uma das semideusas que vai ser introduzida ali na primeira temporada da série, chamada Clarice Larue. Como deus da guerra, ele tinha esse amor, né, pela violência e por briga, intriga, e superava qualquer outro deus, né? Então os deuses ficavam sempre meio desconfortáveis perto dele. Mas mesmo assim, ele ganhou um lugar ali no Monte Olimpo, ele tem um trono que é só dele. E como eu falei, Ares sempre estava envolvido em qualquer conflito da Grécia, né? Ele acabava deixando as pessoas mais corajosas e mais eficientes em batalha. E ele também era conhecido por trocar de lado constantemente. Então, assim, ele fica incentivando um pouco um lado da batalha, depois ele incentivava outro, porque ele só se importava com sangue sendo derramado. E apesar da sua força divina e tudo mais, Ares geralmente se dava mal quando lutava contra outros deuses, ou até mesmo outros seres divinos, né? Outros semideuses. Hércules, por exemplo, foi um semideus que derrotou Ares 2 vezes, além da própria Atena ter derrotado Ares algumas vezes também. Isso porque a Atena, ela é a deusa da estratégia na batalha. Ela consegue ser inteligente na batalha, enquanto o Ares só vai lá porque ele acha da hora, sabe? Apesar das falhas do Ares, ele conseguiu atrair a atenção da deusa Afrodite, e eles têm um caso aí meio secreto. Secreto, mas não tão secreto, né? Porque é aquele negócio assim que os caras nem tentam esconder muito. E isso fez com que ele tivesse uma certa inimizade com outro deus chamado Hefesto, que é o marido da Afrodite. Uma das coisas que sempre prejudica o Ares é que ele é extremamente confiante, então ele acha sempre que ele é invencível, o que faz ele ser assim, meio prepotente na hora de decidir as coisas em batalha. Isso porque o Ares valoriza mais a força física durante um conflito, e não a estratégia. Isso faz com que ele tenda a subestimar os seus adversários, né? Se o adversário consegue ser mais inteligente que ele, vai acabar vencendo, não importa a força que o deus tenha. E esse tipo de coisa vai mostrar bastante aí durante a primeira temporada de Percy Jackson. Deméter é a deusa grega da agricultura e ela presidiu a colheita, os grãos, a fertilidade da terra e também as estações. Inclusive, ela também é filha de Cronos e Reia. Depois da guerra, né, quando ela se tornou ali a deusa da agricultura, a Deméter costumava visitar os seres humanos para ensinar essas propriedades da terra, ensinar a plantar, para que os humanos pudessem sobreviver. Inclusive, a Deméter era um excelente partido, porque ela conseguiu, numa época aí, atrair a atenção tanto de Zeus como de Poseidon e Hades, tudo ao mesmo tempo. E sim, se você tá fazendo a árvore genealógica aí das coisas, a relação da galera é um pouco estranha, tá? Os caras não tá nem aí se é família ou não. Apesar dela ter fugido das propostas de casamento, ela acabou tendo um casinho com o Zeus, e dessa relação surgiu a filha dela, a Perséfone, que inclusive virou a deusa da primavera. E assim, a Deméter amava muito a Perséfone, amava muito mesmo, a ponto dela falar que a Perséfone era a luz da vida dela, sabe? Era o motivo dela existir. Só que assim, o Hades acabou se apaixonando pela Perséfone, e ele acabou se apaixonando num nível que ele começou a ficar desleixado com os deveres dele, né, como deus ali do mundo inferior. Só que ele sabia que a Deméter jamais ia permitir que ele ficasse com a Perséfone. Então o que ele fez? Sequestrou a mulher. Só que assim, antes que a Perséfone pudesse ser devolvida, o Hades deu um romã pra ela comer, e ela comeu alguns pedacinhos ali, e por conta disso a Perséfone acabou ficando presa no mundo inferior, porque ela comeu os romãs que eram de lá, então ela não poderia sair mais de lá. E aí não teve jeito, o Hades acabou casando com a Perséfone. Porque afinal de contas, nesse tempo todo, a Perséfone acabou se apaixonando pelo Hades também, mas isso não faz com que a mãe dela goste do cara, né? Hermes é o deus grego das estradas, viagens, ginásios, atletas, diplomacia, oradores, ladrões, comércio.
e também da invenção. Ele é mensageiro dos deuses e é encarregado de guiar a alma dos mortos para a vida após a morte. É no chalé dele que os semideuses ficam quando não sabem quem é o próprio pai, quem é a própria mãe divina, inclusive. Um dos filhos famosos de Hermes que vai aparecer aí durante a primeira temporada da série é o personagem Luke Castellan, então você já vai conhecer ele logo logo. Um dos maiores feitos do Hermes foi ter roubado o gado de Apolo, né? Ele roubou todos os gados do deus Apolo e escondeu numa caverna. Ele até chegou a sacrificar 2 desses gados pros deuses. Olha só a audácia, né? Só que o mais doido é que o Hermes saiu impune desse crime aí que ele fez. Isso porque, assim, né? Eu tô falando que ele roubou o gado, não sei o quê. Gente, o Hermes era um bebê quando ele fez isso. Ele também foi o responsável por ter criado 2 instrumentos, que é a lira e a siringe. Esses instrumentos, eles foram usados para encantar o deus Apolo, que obviamente tinha descoberto, né, que o Hermes fez o roubo, só que o Hermes usou ali um pouquinho da lábia dele e trocou os instrumentos que ele tinha criado pelo poder da adivinhação, né, quando ele fosse jogar dados, por exemplo, por um par de sandálias aladas, uma espada feita de ouro e também um caduceu. Então, assim, né, o Hermes saiu bem dessa troquinha aí. Foi 2 instrumentos e troca disso tudo. Caramba. Como mensageiro dos deuses, o Hermes frequentemente serve como intermediário entre o mundo normal e o mundo dos deuses. Como resultado, Hermes é o único deus que pode transitar à vontade aonde ele quiser. Inclusive, entrar no reino de qualquer outro deus sem precisar de convite. Afrodite é a deusa grega da beleza, do amor, do desejo, da paixão, da sexualidade e do prazer. Depois que o Cronos desmembrou o próprio pai, né, que era chamado de Urano, ele jogou esses restos mortais num mar e desses restos foram criados uma espuma, né? Eles acabaram virando uma espuma que deu a forma de Afrodite. Por isso, inclusive, que ela é frequentemente representada nascida no meio do mar, né? Com uma concha, um negócio todo bonito assim em volta dela. Afrodite é casada com o deus Hefesto, só que ela sempre ficava assim um pouco distante dele e tudo mais. E esse distanciamento fez com que eles nunca tivessem tido filhos. E como eu mencionei brevemente ali na história do Ares, a Afrodite se envolveu e se apaixonou pelo Ares. E assim, esse era um segredo que não era tanto segredo, porque meio que todo mundo sabia. Só que o Hefesto, que era o marido da Afrodite, ele assim, tava em negação. Ele não queria acreditar que isso estava acontecendo, porque ele acreditava que a Afrodite podia amar ele um dia. A Afrodite, ela deu à luz a 5 filhos do Ares, pra vocês terem ideia. E assim, a falta de semelhança com o Hefesto foi deixando as coisas piores ainda. Só que um dia o Hefesto resolveu fazer alguma coisa, né? Decidiu, assim, dar um flagra na Afrodite. Dessa forma, teve um dia que o Hefesto viajou e ele lançou ali na cama um tipo de encantamento. E aí, no momento que a Afrodite e o Ares pularam na cama, veio uma rede e prendeu eles ali. E assim, o Hefesto, numa dessa, ele começou a humilhar tanto a Afrodite quanto o Ares, assim, sabe? Ridicularizar, todos os deuses viram, toda aquela coisa. Desde então, o Hefesto continuou encontrando maneiras de pegar os dois no flagra sempre que ele pode e humilhar eles, né, pros outros deuses. Inclusive, algumas dessas vezes vão poder ser mostradas na série, tá? Só fica o comentário aí. E uma coisa legal que eu acho sobre a Afrodite é que sempre que ela tá na presença de um semideus, o semideus enxerga ela de uma forma diferente, né? Geralmente ele vai enxergar ela com traços pertencentes à pessoa que o semideus gosta. Sem falar que a Afrodite fica dando muito pitaco sobre a vida amorosa dos outros, fica teorizando e falando sobre como é que vai ser a sua vida no amor e esse tipo de coisa. Então, assim, é uma coisa engraçada, mas que ao mesmo tempo permite a gente de teorizar sobre. Apolo e Artemis. Eu resolvi falar desses dois aqui juntos porque eles são gêmeos, tá? O Apolo é o deus da música, das profecias, do arco e flecha, das pragas e da medicina. Ele foi um dos deuses mais cultuados da antiguidade grega, perdendo apenas para os Zeus. E assim, ele era um dos deuses com mais atributos da mitologia grega, porque ele era patrono do oráculo, né? Ou seja, o oráculo que a gente mencionou lá no vídeo do acampamento meio sangue, ele responde a Apolo. Ele é líder das musas, ele é o deus da perfeição, sabe, da beleza masculina, super gato. E ele era tido também como o deus que purificava o pecado dos homens, além de ser protetor dos pastores também.
E como eu mencionei, ele tem uma irmã gêmea, que é a Ártemis. Ela, por sua vez, é a deusa grega da caça, do deserto, dos animais, da lua e também do parto. Ela e o Apolo são chamados de arqueiros gêmeos, inclusive. A Ártemis dirige uma carruagem pelo céu puxando a lua, enquanto o Apolo usa uma carruagem puxando o sol, né? Então eles são meio que opostos. Uma coisa legal sobre cada um deles é que acredita-se que o Apolo foi a primeira pessoa a vencer os Jogos Olímpicos, que originalmente era um jogo para os deuses. E é por isso que os gregos antigos, quando alguém vencia alguma coisa, davam uma coroa de louros pro vitorioso, né? Que era uma homenagem ao Apolo. Já a Ártemis, ela é bem conhecida por ser patrona de um grupo chamado Caçadoras de Ártemis, que são mulheres juramentadas a servir uma vida ali pela deusa, e por isso elas são imortais, né? São abençoadas com a imortalidade, mas elas não podem se envolver com ninguém, né? Não pode ter nenhum relacionamento. Elas também devem aparecer aí ao decorrer da saga Percy Jackson. Também conhecido como Senhor D, Dionísio é o deus grego das colheitas das uvas, deus do vinho, da loucura, das festas, do êxtase e também do teatro. Ele é o diretor do acampamento Meio-Sangue e foi colocado lá pelo pai dele, o Zeus, para servir como uma punição pelo Dionísio ter perseguido uma ninfa além dos limites ali. O Dionísio era frequentemente, assim, referenciado por ele ter nascido 2 vezes, por conta de como foi ali o nascimento dele. Isso porque, a princípio, Dionísio era um semideus. Ele foi, tipo, quase o primeiro semideus que teve ali, e eventualmente ele foi evoluindo até se tornar um deus. Foi ele que também descobriu o vinho, né? Ele extraiu o suco de uma videira e acabou por desenvolver o vinho e assim virar o deus disso também, né? Ele era muito bonito quando ele era jovem e ansiava muito por desafios. Ele também sofria muito bullying na aldeia onde ele morava, porque as pessoas achavam que ele não ia ser ninguém na vida, já que ele só sabia fazer vinho, né? Quando ele se tornou um deus, ele começou a viajar ao redor do mundo, recrutando humanos e outras criaturas para participar do culto ao vinho, sabe? Como se fosse isso. E é por isso que Dionísio também é o deus das festas, né? Porque ele basicamente chamava uma galera e ficava todo mundo festejando junto. Só que aí um dia ele quis perseguir uma ninfa de madeira ali, fora dos limites atuais, e Zeus puniu ele, colocando ele como diretor do acampamento Meio-Sangue. Esse período iria durar 100 anos e o Dionísio não poderia tomar nenhuma taça de vinho. Inclusive, toda vez que ele tenta, o vinho se transforma automaticamente numa Coca Diet. É por isso que o acampamento Meio-Sangue vem de morango e não uva, por exemplo. Vale comentar também que ele odeia heróis, né? Então, assim, clima bem agradável com os semideuses. E é por isso também que o Dionísio é o deus que tem menos filhos por aí, né? É dito também que ele é extremamente fiel à esposa dele, a Ariadne, que fica lá no Monte Olimpo. Hera é a deusa grega das mulheres, do casamento e também do amor familiar. Ela também é a rainha do Olimpo, porque é casada com Zeus. Uma coisa bem comum que é popular aí na história de Hera é que ela amaldiçoava e fazia um inferno na vida de qualquer mulher, qualquer filho do marido dela. E isso faz com que Hera não seja muito popular entre os semideuses. Uma das histórias mais populares que envolve a Hera foi no dia que o filho dela, o Hefesto, nasceu. Porque quando ela viu a aparência do Hefesto, né, que ele era todo diferentão, ela jogou ele lá de cima do Monte Olimpo e acabou incapacitando ele para sempre. Isso fez com que o Hefesto fosse criado por outras pessoas e planejasse uma vingança contra a mãe. Futuramente ele conseguiria prender a Hera no trono dela com um monte de corrente invisível e coisas assim, pra ela não sair do lugar. Se passaram anos até que o Hefesto conseguisse perdoar a Hera pelo que ela fez. E ele só fez isso porque teve uma ajuda do Dionísio, que ficava conversando ali com ele, amaciando ele. Infelizmente eu não posso falar muito sobre Hera, porque em determinado momento os plots dela ficam bem relevantes no universo de Percy Jackson, tá, gente? Então, é isso que eu posso falar. E por último, e não menos importante, temos o deus Hefesto, que é o deus grego das forjas, do fogo, da tecnologia, vulcões, metais, ferreiros e etc. Vocês já ouviram algumas das histórias que envolvem Hefesto, né? Como, por exemplo, quando ele teve que abrir a cabeça de Zeus, as histórias que envolvem Afrodite e Ares, então teve bastante contexto pro Hefesto. Mas eu vou te contar uma outra história dele que envolve o lado emocional. Porque assim, gente, Hefesto é
é um deus emocionado. Depois do nascimento da Atena, o Hefesto desenvolveu muito sentimento por ela, sentimento que não era correspondido. Só que assim, Atena é uma deusa casta, então ela não é casada, ela não se envolve com ninguém. E assim, teve toda uma história que o Hefesto se humilhou, sabe? Ele se ajoelhou ali pra Atena, abraçou ela, chorou na saia dela, implorando, esse tipo de coisa, porque ele queria muito ficar com ela. Só que assim, a lágrima, ela acabou encostando ali na perna da Atena, né? Não no tecido. E aí ela pegou, tipo, um pano, secou as lágrimas ali, expulsou ele dali, deu mó confusão, e ela acabou jogando o pano pra longe ali do Monte Olimpo. Esse pano conteria a essência do Hefesto e da Atena. E isso acabou gerando um bebê mortal chamado Eritônio. A Atena colocou a criança num baú de madeira e deu essa criança pras filhas de Cécrope, que era o primeiro rei de Atenas. Só que ela avisou que não era pra abrir o baú. Só que aí as meninas acabaram ficando curiosas, né? Eventualmente elas acabaram abrindo o baú, ficaram enlouquecidas com a visão, né? Elas foram atingidas ali por uma espécie de feitiço, saíram correndo e pularam de um penhasco. E outra coisa é que eventualmente o Eritônio, quando ele crescesse, ele ia banir o Cécrope, que era o primeiro rei de Atenas, e iria acabar por se tornar rei no lugar dele. Então olha só, essa história muito louca que aconteceu aí entre Atena e Hefesto e que criou esse mito muito insano sobre esses dois deuses. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham curtido. Essa foi uma história, assim, um apanhado desses 12 deuses que possuem chalé ali no acampamento Meio Sangue. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu queria ouvir aí nos comentários de vocês qual deus você achou a história mais doida, assim. Tinha alguma história aqui que você não sabia? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta de Percy Jackson. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!